Caetano do PS, Sónia Silva do PSD, Paulo Alves do JPP. Vamos ouvir também a opinião do deputado Paulo Alves, também docente, não é? Como outros que estão aqui. Também qual é a sua perspectiva para o resto deste ano letivo? Ora, começo também por cumprimentar os colegas do painel, o Gil, boa noite às pessoas que nos veem lá em casa, às pessoas da diáspora, e começo pelas palavras do Sr. Deputado Lopes da Fonseca, que falou aqui na questão do diálogo profícuo entre a Secretaria Regional e as direções de escola. Eu começo por dizer que a verdade não é bem assim, não existe esse diálogo. Na realidade, eu vou só dar um exemplo, Gil, para fundamentar aquilo que eu estou a dizer. Na realidade, algumas escolas souberam que iam abrir, e que o terceiro ciclo iam abrir, que o Sr. Presidente do Governo chegou na televisão, no telejornal que deu, e disse que as escolas iam abrir, começar a funcionar, e que depois, que na altura, quando ele anunciou, quando faz o primeiro anúncio, nem sabia em termos de datas como é que as coisas seriam. Ou seja, há aqui uma falta de comunicação relativamente às direções de escola. Mas isso já foi alguma distância, não é? Depois disso não terá havido essa articulação e a preparação? Depois poderá, claro que depois houve algum contacto, mas tal como já aconteceu, isto não é querer levar para uma questão política, como aconteceu no passado, em que o Governo Regional tem sido decidido as medidas a implementar sem auscultar qualquer partido político, coisa que não acontece no continente. Aconteceu aqui relativamente à educação. Eu acho que o Governo Regional deveria ter auscultado as direções e realmente ver se está tudo em condições e se pode-se reabrir o terceiro período. E digo isto porquê? Porque existem situações em que as aulas do secundário começam no dia 8, as aulas do terceiro ciclo começam no dia 12 e a testagem vai acontecer no dia 13. Ou seja, os alunos já estão em contacto. Eventualmente, se houver algum aluno que teste positivo, já esteve em contacto com alunos e com professores e funcionários. Ou seja, eu acho que teria que haver uma discussão e uma planificação do início do terceiro período de uma forma discutida e essa é uma das falhas que aponta. Esta é uma das falhas. A outra questão tem a ver com o Sr. Deputado disse que não houve perda de tempo neste período em que os alunos estiverem em casa. Se não houve perda de tempo, se tudo correr normal, porquê que se houve alteração do calendário escolar? Porquê que se prolongou o ano letivo mais uns dias? Portanto, até o final de junho. Ou seja, isto é para compensar, eventualmente, algumas falhas que possam ter acontecido. Os exames foram prorrogados. E que aconteceram. Os exames foram prorrogados. Os exames não tem a ver com os exames. O terceiro ciclo não tem a ver com os exames. Não tem a ver nada com os exames. Veja os calendários, vai ver que não tem nada a ver com os exames. As escolas acabam quando quiserem, dia 15 de junho. Podem prorrogar se quiserem. Podem prorrogar, mas a decisão foi unilateral. Foi decidida, foram auscultadas as direções de escola. Foram auscultadas. Foram. E penso que o Sr. Deputado não estava informado, mas pronto. Eu sei pela escola onde estão os meus filhos foram auscultados. Ok, pronto. A escola o Sr. Deputado conhece uma escola. Eventualmente. Duas escolas. Ok, pronto. Eu quero dizer com isto que há uma falha aqui em termos de comunicação. E eu acho que devia de haver uma maior consideração pelas direções executivas, pelos diretores, e haver então um diálogo concertado e uma planificação, como deve ser, relativamente à abertura do terceiro período. Claro que este tempo, relativamente agora no contexto da pandemia, e este ano letivo, 2021, foi um ano letivo atípico, pode-se dizer assim. Claro que os alunos em casa, alguns no início, até nós sabemos que não tinham material necessário para os seus trabalhos, para aquilo que era necessário fazer. Eu vou só dar um exemplo, e isto, eu próprio recebi um mail em que há um professor que informa os alunos do secundário que a escola tinha tomado conhecimento de que os alunos não tinham impressora em casa e tinham que receber um consentimento, um documento que era para assinar, quando menores tem que ser um encarregado de educação a assinar, no fundo, um consentimento para eles depois poderem fazer a testagem, o teste. E alunos não tinham como imprimir. E então a escola assumiu bem, imprimiu e os alunos, chegando à escola, entregue à entrada o documento para os alunos preencher. Agora eu pergunto, e agora os encarregados de educação, quando são menores, têm que lá estar para assinarem?
porque senão o aluno vai entrar, vai preencher e não está assinado pelo carregado de educação. Ou seja, para vermos que existem situações em que os alunos, as coisas talvez não foram bem planificadas, e os alunos têm falta de equipamentos. Várias vezes no Parlamento Regional nós focamos que havia situações de alunos que não tinham material informático que necessitavam. O Sr. Secretário negou-a. Passado algum tempo, ainda este ano, estavam os trabalhadores social-democratas a fazer um peditório, a recolher equipamento informático para entregar a alunos que ainda estão sem o equipamento informático. Portanto, aqui há algumas falhas também ao nível destes equipamentos. Que, no fundo, este ano serviu para fazer este diagnóstico, para se ver que existem alunos em casa que não têm o equipamento necessário para e com certeza que será um dos motos, digamos assim, no debate que vai acontecer nesta quinta-feira na Assembleia Regional com o Governo Regional e também com o Parlamento. Sónia Silva, relativamente ao que... Na área da educação, por exemplo, na área da educação, por exemplo, podia-te dizer, não, nós precisamos aqui neste sector, vamos retirar, vamos suspender, mas não, o Governo Regional manteve os seus compromissos. Sim, mas são compromissos. Paulo, sim. Mas voltando um bocadinho atrás, e à questão da falta de pessoal docente e não docente, temos que ver que os alunos regressam neste terceiro período à escola, presencial. O número de alunos por turma, as turmas continuam iguais. Nós temos turmas com 23, 24, 25, temos com 10, 25 e com 12, alunos. e com 14, temos, e com 15, temos outros. Fora do Funchal, temos escolas com no turno da manhã tem 26 e 27 e depois à tarde tem 16. Turmas de continuidade. Também há. Mas isso tem a ver com os critérios e a formação que às vezes levantam algumas questões, até questões do ponto de vista ético e tudo, se é correto ou não, e o equilíbrio. Separar uma turma que já vem de trás também não tem a ver com não tem a ver bem com a separação de alunos. Até porque é exatamente o contrário. Em várias situações devem-se separar os alunos, deve separar as turmas. E aí provavelmente são separados? Algumas situações sim. Portanto, aqui há que ver que, e digo-lhe mais, já agora que estamos a falar do número de alunos por turma, a Sra. Deputada sabe, quando a Secretaria Regional quer implementar um projeto para ser sucesso, como tem aconteceu vou dizer o nome da escola, aconteceu no Caniço, o programa Turma Mais, no Caniço, aconteceu no Estreito. Qual é o número de alunos por turma que eles têm autorização para formar? Não tenho. 15. Está a ver? Porquê? Para garantir o sucesso daquele projeto. Mas se pensassem, fosse para além dos... E às vezes até com parte pedagógico. Muito bem. Eu não estou a criticar isso. E bem. Ou seja, para garantir o sucesso do projeto. E muito bem, porque aqueles alunos vão aprender. No fundo estou a dizer que isso é benéfico, é bom. O que significa é que se podia fazer isso também noutras situações, noutras turmas. Mas isso não, aí não. Quando é, digamos, sem ser um projeto da Secretaria, as turmas são feitas normalmente com 26, 27, 28, as orientações até quase 30 alunos, às vezes. Portanto, não é possível. São medidas economicistas, que é, reduz-se, se aumentarmos o número de alunos por turma, reduz-se o número de turmas, reduz-se o número de professores. Tão simples quanto isto. Isto é uma relação direta. Em termos de horários, esse exemplo não é um exemplo economicista. O quê? Dos 15... Não, isso é um projeto... Estamos a falar de duas coisas diferentes, deputada. Uma coisa é um projeto da Secretaria de Educação que é para garantir o sucesso e dizer que realmente os nossos projetos funcionam. E aí limita-se a 15, e outra coisa é, digamos, as turmas normais, em que vocês fazem as turmas. Atenção que parte pedagógica, como acontecia em matemática, deixou de existir. E outras situações em que os alunos precisam de acompanhamento por causa de uma aprendizagem diferenciada, do ensino diferenciado, também deixou de existir. Mas qual é a porcentagem? Qual a porcentagem? Dessas turmas com mais de 25 alunos? Já a maioria? Não a maioria, grande parte é acima dos 23. Não é? Acima dos 23, deputada. 23? 23, 24, 25, 26 alunos. E com 10, com 14, são dadas orientações da Secretaria para que assim seja, Sra. Deputada. 20 alunos. Depois, há uma questão que é a falta de a Sra. Deputada disse que contratou-se técnico, a Secretaria contratou psicólogos. Psicólogos, 4 psicólogos. Qual é o rácio de psicólogos nas nossas escolas? Quantos psicólogos tem no liceu, por exemplo? Quantos alunos tem no liceu? Está a ver? Ou seja, neste momento nós temos um número muito insuficiente. Por isso estão a ser escolas. Contratados este ano. Estão a ser, vão ser, não sei quanto. E para o ano serão mais. Em relação à contratação de pessoal não docente,
aquele número que foi contratado, que foi aberto um curso e já foi contratado, nem deu para substituir o número de funcionários ou pessoal não docente que estava ao serviço das escolas provenientes do centro de emprego. Quantos alunos temos a menos este ano? Nem deu para substituir os que estavam a trabalhar por programas do Instituto de Emprego. Portanto, está a ver o número de alunos. Quantos alunos temos este ano a menos, na verdade? Está a reduzir o número de alunos. Quantos alunos? Há uma redução. Sim, 1.800 alunos. Mas quantos e o número de assistentes operacionais aumentou? E está-me a dizer que o número de assistentes operacionais em relação ao ano passado? Não é aumento. O número de assistentes tem aumentado. Alguns têm ido para a reforma, sim, outros eram contratados como do Instituto de Emprego e esses é que estão a ser substituídos. Mas há mais assistentes operacionais nas escolas neste momento em relação ao ano passado e há menos alunos, há cerca de 1.800 alunos este ano. Não é assim. A conta mas está a ver, é sempre preciso mais. É sempre preciso mais e tem a ver também com a distribuição. Assim, se me disser há mais, em determinadas escolas pode haver mais um ou outro funcionário, também veja que nessas escolas muitas vezes são provenientes de fusões que aconteceram, o encerramento das escolas e eles são transportes passam para essas escolas. Mas mesmo assim continua a ser insuficiente. Por isso mesmo, todos os anos têm sido abertos concursos. As circunstâncias, a realidade escolar são outras, as circunstâncias são outras, os problemas sociais são outros, a indisciplina é outra. Nós não podemos comparar os alunos de hoje em dia com os alunos de há 30 anos atrás ou 20 anos atrás. Está a perceber? Só quem está no ensino é que sabe. Há uma mudança muito grande a nível social. E nós agora a comparação até mais recente, que é antes da pandemia. Exatamente. Mas isto para percebermos, por causa da evolução, você está a ver, este ano temos mais funcionários. Parece que ao longo dos tempos tem vindo a aumentar sempre. Eu já vou dar aqui a palavra. Não é nesse sentido. É preciso perceber que é assim. O contexto é outro. Mas só para terminar, para concluir, em relação àquela questão que eu estava a dizer, o regresso à escola neste período, a realidade que os alunos, portanto, vão encontrar na escola é outra realidade. E eu digo, neste momento, por exemplo, precisamos de mais funcionários. É necessário fazer a limpeza dos espaços. Temos funcionários para fazer? Tem sido feito. E garantir as distâncias dos alunos. Tem sido feito, mas os alunos não têm estado na escola. É preciso isso, portanto, é preciso ver o apoio, o ensino diferenciado. Temos professores, assim há pouco dizia, até pode funcionar em parte pedagógico. Não pode, porque o número de professores nas escolas é o mesmo. Está a perceber? Por isso é que não houve mais contratação. Não houve contratação de professores, entretanto, o que significa que os problemas continuarão a acontecer. Eu já dou a palavra novamente à deputada Sónia, mas sim. Aqui é de levar o trabalho dos professores que têm feito e que agora com o regresso à escola, de certeza que darão o seu melhor. Isso sim é de levar o trabalho dos professores. Ainda falando da questão do ensino à distância, como o deputado Lopes da Fonseca falou da questão do desmodelo. Paulo Alves, para concluirmos esta questão deste debate sobre a educação. Eu só queria lembrar que o Sr. Deputado Lopes da Fonseca há pouco falava e vangloriava-se pelo facto do Governo Regional ter dado, digamos assim, ter feito uma política diferente daquela que está a ser a nível nacional. E ter dado aos professores, veio por causa da contagem do tempo de serviço e tudo, veio como se fosse um favor que o Governo tivesse a fazer. Não reconhecer não reconhecia. É um direito dos professores, portanto, conhecer. Não foi um favor que o Governo fez, não é um favor, é um direito que nos assiste a nós docentes, e eu falo nós, porque eu também sou professor. Exatamente. É que nos assiste, ou seja, foi algo que era nosso e foi valorizado e reconhecido. Mas podia não ter feito. Uma coisa que eu espero é que o CDS cumpra aquilo que defendia em 2019. Porque o Sr. Deputado Lopes da Fonseca, quando reuniu com o sindicato dos professores, o Sr. Deputado disse que o CDS propõe que os professores com 60 ou mais anos, por opção, queiram deixar a atividade letiva e dedicar-se a outras funções dentro da escola. E o Sr. Deputado Lopes da Fonseca disse também que não há acréscimo de custos financeiros, porque os professores já estão no sistema, não estão vinculados. Queremos que mantenha não apenas os 5 anos, como vamos amanhã discutir na Assembleia um diploma em que fala dos 5 anos, mas como acontece até agora, mas depois de 3 anos consecutivos. E o que eu quero é que o Sr. Deputado Lopes da Fonseca mantenha as palavras que dizia, para concluir, de entrar no governo. Para concluir. Isso sim, não é ser uma cana agitada pelo vento, mas ter princípios e defender aquilo que defendia antes. Lopes da Fonseca. O JP mas continua a trabalhar para a outra, portanto tem a ver com depois a dinâmica que se processar aqui na região. Paulo Alves. Paulo Alves.
a posição do JPP, o JPP que foi um partido muito atuante, digamos assim, nesta matéria. Nós fomos um partido apelante, mas também é bom que se diga que o JPP não está contra a Uber, não está, que às vezes é uma má interpretação e pensam que o JPP foi daqueles que queria... Que afastou a Uber daqui. Afastou a Uber, que queria que se criasse um contingente. Não, o que se pretende aqui é um equilíbrio entre a oferta e a procura, um equilíbrio e uma regulação, que é o que existe, uma regulação de mercado. Se nós temos mais de 800 táxis, temos um rácio de 1 para 21 táxis, um Uber para 21 táxis. Por exemplo, se formos comparar com o Canárias, é 1 para 30. Portanto, aqui estamos melhores, estamos ainda assim um bocadinho menos exigentes, podemos dizer assim, menos exigentes. O que significa que, claro que é uma preocupação se as pessoas ficam seus postos de trabalho, é verdade, mas Porquê que a Uber vai deixar a Madeira? Porque não tem clientes, porque não é sustentável. Eu digo isto porque, por exemplo, no continente já se fala, até os próprios sindicatos já falam, na definição de um contingente máximo, a necessidade. Porquê? Para que se torne sustentável. Porque o que pode acontecer é haver um excesso de Ubers e depois não andam para um nem para o outro. Mas aqui parece que estas empresas ligadas a estas áreas das TVDs admitiam o contingente, não queriam um mercado totalmente livre. Sim. Eventualmente o que questionam é o facto desta limitação do número de 40 viaturas que foi definido, não é? Isto poderia ser que inicialmente era mais alargado. E depois, mas isto é uma coisa que, no fundo, a operacionalização do próprio decreto legislativo regional a entrar em vigor é deixar dar o seu tempo para uma correta avaliação. Eu acredito que daqui a uns meses ou um ano, se constatar que afinal há necessidade de aumentar, é possível que seja possível aumentar esse número. Portanto, é assim. Mas é possível aumentar esse número sem voltar com esta questão ao Parlamento, ficando só o Governo, digamos, a poder definir isso através de uma portaria? A portaria define os contingentes, até porque é uma das coisas que nós já defendemos e dissemos que ficou por definir são os chamados contingentes municipais ou locais, porque também neste momento nós temos uma lei regional, a Uber aplica-se a toda a região. Sim. O contingente é regional. Uma pessoa, como nós sabemos, a maior parte é aqui no Funchal. Uma pessoa que está no Porto de Muniz ou na Ponta de Sol não usufrui ou não tem direito, digamos assim, a usufruir deste transporte porque não existem lá Ubers. E não vai um Uber daqui, um Uber ou um TVDE do Funchal à Ponta de Sol para fazer um serviço de 2 minutos ou 3 minutos. Portanto, havia necessidade também, tal como existia para os táxis, havia necessidade de... Mas isso acrescentar aos 40 que já existem a possibilidade de haver também contingentes não, locais, isso era definir a partir dos 40. Ou dentro dos 40. Análise, não, definir a partir dos 40. Neste momento, mas o que eu digo está tudo em aberto. No futuro, se justificar aumentar o número, é possível. É uma questão de haver uma relação e um estudo e ver se a relação entre a oferta e a procura, se assim o permitir. Mas o que é fundamental é que se faça uma regulação deste setor. Tal como aparece em outros setores. Isto pode-se dar como exemplo as farmácias. Há uma regulação para as farmácias, não se pode abrir uma farmácia em cada esquina. Porquê? Porque se assim o fizéssemos não ia dar para ninguém. Portanto, isto é uma coisa assim um bocadinho, assim, uma forma muito prática de mostrar as coisas, mas a realidade é essa. Tem que haver uma relação e um equilíbrio entre os setores que ofertam, prestam os seus serviços, a oferta, e a procura desses mesmos serviços. Ou seja, há áreas que não pode ser o mercado puro e duro, digamos, a funcionar. É preciso que haja regulação. É necessário que haja regulação e é isso que este decreto legislativo regional fez, no fundo, a adaptação da lei nacional. É por isso que o JPP não está contra a Uber, nem nunca estivemos. Portanto, nós achamos que as coisas têm que ser equilibradas, portanto. E faz sentido que este assunto volte ao Parlamento a ser discutido, caso haja uma petição? E eles estão no seu direito de o fazer, Agora, após a petição feita, é preciso que o Parlamento se pronuncie e analise os pontos ou aquilo que eles reivindicam. Portanto, até do ponto de vista legal e tudo isso, como é que se diz que se não é legal, se há ilegalidades na lei, pronto, que se prove. Mas essas eventualmente terão que ser provadas em tribunal, não propriamente no Parlamento, imagino. Portanto, é assim, quando eu digo isto, é assim, os profissionais do setor da Uber estão no seu direito de poderem ter
fazer uma abaixo-assinado, uma reivindicação lá com os seus direitos. Não tem mal nenhum nisso. Portanto, agora é depois nós vermos e analisar, o Parlamento analisar, a ver se realmente aquilo tem substância legal, digamos assim, ou ilegal, né, para que se possa pronunciar. Ou o próprio mercado, não é? Se de facto permite que haja mais uma outra vai ditar.